Olá, pessoal, boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Luiz e hoje eu vou estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso. É a minha primeira vez aqui, então vai me perdoando aí qualquer coisa. Hoje nós teremos dois convidados, né, um casal muito especial. Eles já estiveram aqui outras vezes conosco e hoje eles vêm falar sobre um tema diferente e são pessoas muito queridas por nós e diante disso a gente quer apresentar o Danilo e a Débora, eles que vão falar o, sobre os filhos, né? Sobre como manter a intimidade com o seu esposo mesmo após a vinda dos filhos. E um tema tão importante, tão peculiar nos dias de hoje, a gente percebe que os casais vão se distanciando conforme os filhos vão chegando e vai deixando esfriar a relação mesmo. E nesse dia de hoje nós queremos trazê-los aqui para partilhar um pouco da história deles, falar sobre como eles mantêm a relação próxima, né? Como manter bem o casamento com os filhos. Então, nós queremos recebê-los aqui hoje. Boa noite. Boa noite. Ah, tá. Eu tinha aparecido a caixinha e falei, vai, ainda estamos em off ainda. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Bom, primeiramente, eu queria agradecer vocês poderem participar conosco nesse dia de hoje. Vocês já vieram aqui, né? Já acho que já é a terceira vez, já? A minha segunda. Segunda só? Só, o Daniel já participou umas 5 vezes já. Sem contar as vezes que ele apresentava, né? Não, como convidado foram algumas aí. Eu acho que a galera não gosta de me sozinho, não, só me chama de dupla. Eu e o Felipe, eu e a Débora, eu e o fulano. Nunca foi sozinho, não. Eu acho que sim, só para, né? Para dar uma balanceada, entendi. Mas, enfim, a gente ficou muito feliz de ver vocês aqui mais uma vez. Sintam-se em casa. E aí, para a gente dar início na nossa conversa de hoje, eu queria que vocês falassem como vocês se conheceram, como vocês se uniram. Conta um pouco da trajetória de vocês como casal. Quer contar ou quer que eu conte a minha versão? Pode falar. Cara, assim, vamos lá, né? Boa noite a todo mundo que está nos assistindo, né? Eu sou o Danilo, essa é a Débora, minha esposa. Nós temos duas filhas, né? Que são base do tema também. Nós temos duas filhas, a Catarina de 5 anos e a Manuela de 3 anos, né? Eu e a Débora nós nos conhecemos lá em final de 2014. Final de 2014 nós nos conhecemos só como amigos. No mesmo ciclo de amigos ali que eram de igreja, a galera sedenta, buscando, e a gente estava ali sempre junto, mas até então não tinha nenhum olhar assim para um namoro ou algo do tipo. Com o passar dos meses, né, a gente foi algumas confraternizações juntos e aí começou alguns olhares, algumas brincadeirinhas, né, aquele negócio de você está procurando um José, eu estou procurando uma Maria, e por aí foi essas piadinhas aí que eu ia jogando, até que a gente, né, alguns presentinhos e tudo mais, até que a gente decidiu começar a rezar por isso. E aí, lá em 2015, por volta de abril de 2015, a gente decidiu, né, iniciar o nosso namoro. Ela queria muito namorar comigo, isso é óbvio. Eu falei para ela que ela queria contar a versão dela, né? A sua foi bem resumida, mas foi boa. E aí é isso, que a gente começou a namorar lá em 2015. Nosso namoro não foi um namoro muito longo, né? Entre namoro e noivado foram 2 anos e 4 meses, então não foi nada muito extenso. E temos aí 8. Vamos fazer 7 anos de casado. Vamos fazer 7 anos de casado. Top. Muito bom. E assim,
dentro da história de vocês acreditam que teve um momento assim que você olhou para ela e ela olhou para você e falou: é agora o momento, é essa mulher que eu quero para minha vida para sempre. Acho que foi no... teve um momento assim. Eu vinha, quando eu conheci o Danilo, eu vinha de um propósito mesmo, assim, que eu tinha feito com Deus, de ficar um tempo sozinha, para quando viesse a pessoa certa, eu ter esse discernimento, né? Então, quando a gente começou ali a namorar, eu fui tendo muitas respostas, assim, de que era o Danilo. E quando a gente fez um ano, a gente estava há poucas semanas, assim, de completar um ano de namoro, e aí ele terminou comigo. E aí ele falou, tô cheio de dúvidas, enfim, vários motivos e terminou. E dentro de mim eu sabia, eu falei, é uma questão de tempo para ele voltar. Porque eu já tinha essa resposta de que era ele. Então, só faltava ele descobrir. E aí eu acho que ele descobriu nesse momento, porque quando ele pediu para voltar, ele falou, nós vamos voltar e nós já vamos preparar nosso casamento. Então, nesse meio de tempo, nós ficamos 2 meses terminados. E aí foi quando ele teve as certezas dele. Né? Cara, existem muitas coisas que acontecem no ordinário e a gente tem que ser muito sensível a isso também. E existem coisas que acontecem no extraordinário e a gente tem que estar muito mais atento a isso, né? Eu lembro que foi justamente nesse término e teve duas pessoas assim que foram muito usadas por Deus para poder me revelar isso, assim, né? Uma foi o próprio fundador da comunidade, que foi o Tainan, e outra foi o Frei Josué, né? As duas pessoas me disseram a mesma coisa, mas de forma diferente. Mas eu lembro muito do Frei Josué dizendo assim: quando você fala o nome da Débora, meu coração ele inflama. Eu lembro que eu tinha ido para um retiro e aí eu tinha falado para ele que eu estava vindo de um término de um relacionamento e que tinha muitas dúvidas sobre a minha vocação e tudo. E aí falei da Débora, citei o nome dela e ele dizia muito isso assim: quando você fala o nome da Débora, meu coração inflama. Ele falou assim: se você me permitir te dar um conselho, meu conselho é volte logo, noive logo e case logo. E aí eu voltei muito, muito com isso, assim, desse retiro. Né? Eu lembro que eu voltei desse retiro e naquele mês, ou no mesmo final de semana, ou no final de semana seguinte, eu encontrei com a Débora e eu lembro muito bem, assim, na garagem, na calçada da casa dela, eu estava em cima da moto, ela veio. Eu falei, não, já pensei que já, tu quer voltar mesmo? Ela quer. Eu falei, então tá bom, a gente vai voltar, vai noivar e vai casar. Tu quer ela? Eu quero. E aí nós voltamos ali meados de junho, foi meados de junho quando nós voltamos. Em setembro, no Ralhão de Franca, nós noivamos. E em agosto do ano seguinte, nós casamos. Então, eu acho que pessoal, quem está namorando não termina para descobrir. Tem como descobrir sem terminar. Mas o nosso, eu acho que tudo tem a mão de Deus. Eu acredito muito que esse término foi providencial, assim, para esse despertar mesmo. E assim, só a título de curiosidade, como foi para os pais saberem dessa informação, assim? Eles já Meu esperavam? sogro, meu finado sogro deve estar chateado comigo até hoje, né? Meu pai ficou chateado. Porque meu sogro esperava que eu fosse pedir para ele, né? Meu sogro ficou chateado porque eu pedi sem avisar para ninguém, não avisei para minha mãe, não avisei para minha. Eu acho que eu avisei para minha sogra para pegar o tamanho da aliança e tal. Eu acho que minha sogra, tipo assim, eu não fiz um Desconfiou. comentário, né? Ela me ajudou a saber o número, mas eu lembro que meu sogro ficou bolado. Assim, Ai, noivou, eu não tô nem sabendo e tal. Mas os familiares, assim, eu acredito, sim, vou falar pela minha parte, assim, acredito que a minha mãe já entendia que essa era a minha vocação e que eu seguiria esse rumo. Então, acho que para ela foi tranquilo, assim, entender que eu iria casar e sair de casa e tal. Tem o sofrimento dela por ser o único filho homem, por ter sido por muito tempo a única referência masculina dentro de casa. Então, né? Mas da minha parte foi bem tranquilo. Eu acho que do meu pai também foi só essa chateação inicial, assim, por ele ter sido avisado do noivado, mas depois foi bem tranquilo, assim. Ajudou muito a gente na preparação do casamento.
E por fim, assim, ele tinha o Danilo, acho que ele gostava mais do Danilo do que de mim. Porque era Deus no céu e Danilo na terra. Foi bem tranquilo. Eu posso até juntar a minha história com isso de vocês, porque quando eu noivei com a Leite, né? Eu comprei a aliança e tal, fiz o pedido, foi. Aí ela chegou em casa com a aliança, e não contou nada pros pais. E a aliança era meio grande, assim, sabe? E a gente sentado na sala, assim, despretensiosamente, não falou nada, tava só com a aliança e vida que segue. E aí o meu sogro ficou olhando assim, e ele, e aí, esse anel no dedo aí, não vai falar nada não. E aí a gente foi explicar a história, que a gente queria casar e tudo mais, mas assim, antes disso ele já tinha me dado um ultimato, né? Porque a condição para a gente casar era que a Leite terminasse a faculdade. Então, depois que a Leite terminou a faculdade, ele meio que chegou assim, do nada, falou: e aí, vocês não vão casar nunca, não? Que já fazia 4 anos que a gente namorava, né? E aí ele foi e soltou isso, então, tipo, nem achei que precisava pedir, porque ele já tinha soltado essa, né? Mas, enfim. E aí, como que surgiu a história da Catarina e da Manuela na vida de vocês? Quando um pouco dessa experiência. Rapaz, Abílio, agora você tem que subir aí proibido para menores de 18 anos aí agora na Agora nós vamos falar de intimidade. Cara, a gente, a gente, né, a gente faz o método natural e aí eu lembro que a gente já estava. Primeiramente, é o seguinte: eu morria de medo de ser bichado, né? Morria de medo, morria de medo. Falei, cara, acho que eu sou infértil, eu acho que eu tenho problema, eu acho que eu não consigo ter filhos. Isso era meu maior medo. Por quê? Eu, eu tive uma vida passada sexual não bem desregrada e eu nunca engravidei ninguém. Então, né, eu não engravidei ninguém. Então eu falo assim, cara, eu sou muito, eu acho que eu não sou, eu acho que eu sou infértil, tal. E aí a Débora falou assim, vamos fazer os exames nupciais e tal. E aí eu falei para ela, assim, cara, eu topo fazer, tudo certo, tal. Só que se eu descobrir que eu não posso ter filhos, eu não vou casar, porque eu não vou achar justo com você. Claro que isso é um pensamento lá de trás, muito imaturo, e eu disse para ela, né, eu não vou casar porque eu acho que é injusto com você, que tem um sonho de ser mãe e você não poder realizar isso por minha culpa. E aí a Débora falou, não, então a gente não vai fazer exame nenhum, então a gente vai casar e tudo. Bem imaturo meu posicionamento, mas era o meu posicionamento da época. E aí nós não fizemos e casamos. E aí nós já estávamos lá, né? E a gente ia vendo a galera fazendo método, e a galera com 3 semanas engravidava, a galera com 2 dias engravidava, a galera na lua de mãe engravidava. Eu falava, caraca, eu sou estragado, certeza. E aí, só que a Débora é muito regradinha com os trem. E aí eu lembro que a gente foi viajar, a gente foi acampar, na verdade, para em Pirinópolis, com alguns casais de amigos nossos. E aí eu lembro que quando a gente foi para barraco e tal, e ela falou assim, se a gente fizer, tem o risco de engravidar porque eu tô muito fértil. Eu falei, então beleza, então fechou. E aí, assim, a gente sabe o dia, o local e tudo. Catarina foi a barraca, Catarina 21, feriado. Catarina foi 21 de abril de 2018, em Pirinópolis. E aí foi assim, foi aquela alegria, né? Assim, quando você falou assim, como é que foi a reação dos pais com relação a vocês se casarem? Eu acho que eles tinham, foi bem tranquilo, acredito que eles tinham uma ansiedade maior para o primeiro filho e uma preocupação com o segundo, né? E quando a gente foi contar para os nossos pais, foi uma loucura, um misto de choro de todo mundo e foi bem legal. Eu lembro muito, assim, de uma confissão que me marcou muito, assim. Um padre bem velhinho e tudo, e acho que eu tinha uns 26, 27 anos, não lembro. E foi até antes de fazer esse propósito de ficar um tempo só. E aí eu falei pra ele assim, aí eu falei, olha, falando de relacionamento, eu falei, eu sei de uma coisa, que se eu não casar até os meus 30 anos,
eu vou fazer uma produção independente, já está decidido. Vou arrumar uma pessoa social para fazer, porque eu vim nesse mundo para ser mãe. Eu queria muito ser mãe. Aí ele brigou, lógico, né? Brigou muito comigo. Ele falou, fecha sua boca, a palavra tem poder. Você vai casar, você vai ter filho dentro de um relacionamento e tudo. Então, assim, quando o Danilo falou essa questão do exame, aí eu falei, né, que ele, se ele fizesse, descobrisse que não pudesse ter, e aquilo, ao mesmo tempo que me bateu ansiedade, assim, meu Deus, e se eu não pudesse, realmente, se ele, né, não puder, e se eu não puder ser mãe, que era o meu maior sonho. E aí eu decidi não fazer, eu falei, Deus, né, que seja feita a tua vontade, mas eu sabe que eu quero muito, 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 muito um filho. E aí a gente via, assim, casais, né, que não eram da igreja, que falavam, não, a gente quer esperar 2 anos, a gente quer esperar 3 anos para ter um filho, a gente quer esperar isso, a gente quer esperar aquilo. E eu lembro que, quando a gente engravidou da Catarina, a gente tinha 9 meses de casado. Só que, assim, parecia que já faltava alguém dentro de casa. A gente já tinha essa sensação, assim, de vazio. Sabe que estava incompleto o negócio? Então, assim, pra gente até demorou um pouco. Pela vontade que eu tinha, até demorou um pouquinho. Vocês foram contando a história e eu achei muito parecido com o que eu vivi com a Leide, né? Porque assim, a gente casou e tal, e aí levou os benditos 9 meses para a Leide engravidar. Já estava para subir nas paredes, porque ela achava que não podia ter filho. E eu tinha o mesmo grilo do Danilo de achar que eu era infértil. E aí eu até ia fazer uma piada nesse sentido, porque parece que os casais sempre engravidam fora do quadradinho, né? Porque assim, tá aqui, passou os 9 meses e tal, foi só a gente viajar para Pirinópolis e aí veio a Aurora. Foi. A gente até brinca com os amigos nossos de que para engravidar tem que sair de Brasília, não pode ser que não, porque. Pode ser que não. O problema é a terra daqui. A terra daqui ela não é boa, não, pro arado, não. É seca. E aí você vai para outro estado, é batata, vai engravida. E aí da vez do Bernardo foi a mesma coisa, não foi aqui. Então a gente já, quando viaja, já fica meio grilado assim de já ter a possibilidade de vir um bebê novo, porque às vezes. Eu tenho um casal de amigo meu que foi morar em Lusiana, e ali aquela terra é boa, viu, meu patrão? Aquela terra. Cara, mas foi isso. E aí a Manuela também. A Manuela é filha de pandemia, né? Filha de pandemia, todo mundo preso dentro de casa. E aí assistindo live, e aí do mesmo jeito a Débora falou, ó, se a gente fizer hoje, eu tô fértil. Eu falei, não, vamos embora. E aí, só que o segundo já vem um outro, porque é engraçado porque os nossos pais são da época que os pais tinham muitos filhos. Uhum. Só que os nossos pais não querem que nós tenhamos muitos filhos. Eles acham um absurdo. Quando eu falo lá que eu tô doido para ter outro filho, é uma loucura. Pra quê, gente? Já tem 2, não sei o quê. E aí, quando foi da Manuela, já tinha essa conversa assim. Vocês vão fazer mais filho, não, né? Só tinha a Catarina. Vocês vão fazer mais filho, não. E aí era um negócio. Aí veio a Manuela, aí é uma loucura com a Manuela. Ah, porque é a picutuchinha da vovó, e que não sei o quê, e paraná. Mas quando nós citamos esse negócio lá em casa, que a gente quer ter outro filho, é uma loucura. Certo. E aí, a partir dessa vivência familiar que vocês têm, com esse contexto de ter 2 meninas, como é para vocês o tempo de casal, que são na qualidade? Porque, assim, a gente entende que depois que os filhos vêm, a atenção é muito redobrada, a gente tem que cuidar de criança, tem que colocar para dormir, muitas das vezes, no meio dessa rotina, o laço entre o casal fica um pouco, digamos, distante, né? E como é para vocês fazer com que isso aconteça e dê certo para que vocês não fiquem... Não esfria a relação de vocês, digamos assim. Cara, vamos lá, né? Verdade nua e crua, né? Sem fantasiar. Tem que haver um grande cuidado. Né? Tem que haver um grande cuidado de ambas as partes. Deixa eu só assim, já falando que, declarando que Débora, fala um pouquinho mais alto, por favor. a intimidade, assim, quando fala intimidade entre casal, nem sempre, assim, 100% é só relacionada à questão sexual, né? Não, é sim, é sim.
Piadinha. Porque às vezes assim, a pessoa também fica muito ligada nisso, que às vezes você pode fazer todo dia e não ter intimidade. Então, Né? vamos fazer todo dia e ver isso aí. Se não vai ter mesmo. Brincadeirinha. Vai ser de você, só pra separar. Pô, velho. Brincadeira, né, galera? Vocês que fazem todo dia aí, vocês não têm intimidade. Cara, mas então tem que ter muito esse cuidado. Muito esse cuidado para que vocês não se percam em centralizar a sua vida para os filhos. E é justamente o que a Débora falou. Intimidade não é o sinônimo do ato sexual, né? Então, assim, cara, uma das coisas que ajuda muito a gente é colocar as meninas para dormir mais cedo, que é uma tarefa muito difícil. É muito difícil. Para quem tem a rotina onde os dois trabalham fora, é muito difícil conseguir manter a rotina. Hoje mesmo eu cheguei em casa 10 para as 8. Então eu cheguei em cima para a live. Só cheguei, troquei a blusa para apresentar, para não estar com o uniforme de serviço. Então, assim, as meninas estão ali, elas vão dormir agora, depois que a Débora tomar banho, depois que eu tomar banho, para a gente organizar que elas vão dormir. Então, hoje elas já vão dormir mais tarde. Então, quando eu vou colocá-las para dormir, eu durmo e elas saem do quarto. Elas, mãe, já coloquei meu pai para dormir, tá tudo certo. Então, assim, agora, quando a gente consegue colocar elas para dormir mais cedo, quando elas não dormem na escola, e aí a gente consegue botar elas para dormir 8, 8 e meia, aí a gente tem esse tempo de qualidade. Então, assim, seria o ideal colocar os seus filhos todos os dias para dormir 8 horas? É o ideal, seria o perfeito. Porque você tem um tempo de qualidade, exatamente, intimidade, você sentar numa mesa, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, eu e a Débora. Tipo, cara, passar um café, botar um pãozinho na mesa, os dois sentar, tomar um café tranquilo, comer um pão de queijo, comer um pão de sal, e ficar ali conversando. E é sem clichê, assim, não. A gente senta mesmo ali na mesa ali e conversa ali, tipo, 30, 40, 50 minutos. Aí eu vou organizar uma coisa minha, ela vai organizar as coisas dela, e aí depois a gente vai deitar. E tem outra coisa também que eu acho que os casais muitos têm que fazer, alguns, infelizmente, não têm uma rede de apoio, que essa palavra é bonitinha, eu queria usar ela, rede de apoio. Mas graças a Deus a gente tem. E isso facilita muito, e eu, de verdade a gente não tem vergonha nenhuma de dizer assim, a gente deixa nossos filhos com avós de vez em quando para poder sair só nós dois. E ó, de boa. Sem peso na consciência. Porque a gente fala assim, eu acho um absurdo. Cara, mais uma vez no mês, 2 vezes no mês. Primeiro porque pelas avós, elas moravam lá, né? Então, assim, o que a gente faz? Pega as meninas, deixa na minha mãe, ou deixa na minha sogra, e aí a gente sai, ou sai para comer uma pizza, ou sai... Normalmente a gente sai para comer. Ou sai para comer uma pizza, ou sai para ir comer uma carne. Já foi pra show. A gente já foi para show, igual adolescentezinho, bonitinho. A gente consegue ficar muito tempo em pé? Não consegue, né? A gente já fica bem assim, vamos para casa, velho. Vamos, o que a gente tá fazendo aqui, pelo amor de Deus. Mas eu acho que essas coisas devem ser feitas. E outra coisa também que a gente faz muito, que é de intimidade, e que também é legal, você ter casais de amigos que têm o mesmo propósito. E aí você sai de casais com outros amigos, sem filhos, para poder conversar, ou você receber outros casais dentro, porque é o nosso pensamento, assim, né? Que a gente acha que é um defeito. Casais que se fecham assim, é só nós dois e nossos filhos e não tem mais ninguém. Então, assim, uma outra coisa de intimidade que a gente tem muito, que desperta a gente mesmo, assim, é ter... A gente é muito receptivo a muitos casais dentro da nossa casa. Então, assim, são casais vindo para cá, e quase todos os nossos amigos casais têm filhos, então eles vêm para cá e a gente solta os meninos lá no cativeiro, que é o quarto das meninas, e a gente fica ali na sala, tipo, numa boa. Falando de assunto de casais, que também isso é intimidade, sabe? Mas para nós, acho que é isso, assim. Show. Vocês iam contando sobre essa questão de colocar os meninos para dormir, né? E aqui em casa, durante muito tempo isso foi difícil, porque assim, a Aurora, ela sempre dormiu tarde. Ela sempre dormiu tarde. E, tipo, como a gente trabalha em casa, ela sempre tá com a gente. Então, por exemplo, às vezes no meio da correria, o tempo que a gente tem para adiantar as demandas é quando ela tá dormindo. E aí, às vezes, aqui em casa fica um caos e aí vira uma loucura. Então, por exemplo,
essa parte que vocês contaram de poder sentar na mesa e conversar, tipo, às vezes aqui em casa não dá. Porque, assim, a gente tá em casa e a gente acaba falando sobre trabalho. E aí, como eu e a minha esposa trabalhamos juntos, entra esse pequeno problema que é, tipo, respirar o trabalho dentro de casa. Então, assim, é difícil desligar a chave do tipo, não vamos falar sobre trabalho. E aí, geralmente, o que a gente faz é sair. Então, por exemplo, precisamos respirar, a Aurora tá cheia de energia aqui dentro de casa. A gente pega, vai no shopping, e ali a gente senta na praça de alimentação e ali a gente começa a conversar e aí resolver os problemas e conseguir mudar o ar, mudar a chave de não vivemos para trabalhar, tem outras coisas que são importantes também. E assim, às vezes a gente precisa fazer isso tipo 2 vezes na semana porque tipo, o trabalho tá lá em cima e tudo mais, e é uma loucura no meio disso tudo, você tá correndo atrás de menino, porque a Aurora tá derrubando a casa inteira. E geralmente o que funciona pra gente é isso. Por exemplo, vamos assistir um filme mais tarde. Eu não sei se para vocês é assim, mas para mim não funciona, porque eu quero dormir. Aqui eu não quero, aqui eu durmo, meu velho. Aqui, filme depois das 19 horas, nem no cinema. Eu sempre assisto. A Débora sempre assiste. A Débora assiste o filme sozinha. Aí quando dá de manhã eu só pergunto, e aí o filme é bom? Aí ela, amor, é bom, é isso. Falei, não, então beleza. Se valeu pra você, filho, tá valendo, que eu durmo. São alguns programas que a gente não faz aqui em casa. Assistir filme à noite. E no domingo, eu tenho também, assim, geralmente o nosso domingo à noite também é sagrado. E aí elas dormem, né, porque na segunda já tem escola. E aí a gente sempre, aí é a hora que a gente pede alguma porcaria para comer, e a gente senta ali, assiste o filme. Então, o nosso domingo à noite sempre é assim. Antes a gente tinha culpa, né? Antigamente a gente esperava elas dormirem, aí elas dormem, aí a gente pede um lanche, aí chega de comer no sofá e diz assim, as bichinhas, gente. Eu falei, eu não tô nem aí, mano, tô nem aí. E medo delas acordarem, né? Que assim, se acordar. Mas é isso, eu acho que. Eu vejo muito assim, a gente tem que ter muito cuidado, sabe, Luiz? É uma coisa que a gente fala muito aqui em casa e com alguns casais que são bem próximos da gente. A gente tem que ter muito cuidado com o que as pessoas vendem na internet. As pessoas vendem coisas que não são reais. E a gente. Elas vendem coisas que elas não vivem, pelo menos a gente acredita nisso, né? E as pessoas que compram querem viver isso a qualquer custo. E isso custa muito caro. Porque a vida real, ela é exatamente isso que você falou. A vida real é isso. Beleza, cara, hoje eu consegui colocar para dormir 8 horas, tudo bem. Amanhã vai dormir 10 horas da noite, tudo bem. Sabe, eu acho que a partir do momento que a gente começa a se martirizar por causa dessa inconstância da vida, que isso é da vida. Não é sabe, não é uma novela que você escreve, o capítulo de amanhã, não tem como. É o imprevisto, é um menino que ficou doente, é um menino que fica mais enjoado, é a esposa que eu não vou conseguir chegar mais cedo, é o marido que não consegue, e tudo bem, né? A gente fala muito assim, um dia eu atendi um cara e falou, porque um casamento tá ruim, não sei o que e tal. Eu falei, e há um mês, como é que tava? Ele falou, tava bom. Eu falei, pois é, pô, daqui um mês vai estar bom de novo. Então, relaxa, respira, calma, que isso é a vida real, não tem nada disso de... assim, eu e a Débora, a gente só posta as coisas legais. É lógico, mano, a gente não vai postar o quebra-pau, não vai mesmo. Até mesmo que eu não gosto, até mesmo que eu não gosto de mostrar as humilhações que eu passo dentro da minha casa, entendeu? Então, a gente só... E é isso, assim. Então, eu acho que o legal da intimidade é se instalar na realidade. Eu acho que para ter uma boa intimidade de casal, assim, eu acho que é se instalar na realidade de cada um. A minha realidade é uma, a realidade de vocês é outra. Por mais que, pelo que a gente foi aqui partilhando, são realidades bem semelhantes, né? Mas cada um tem sua realidade e você vai construir a sua intimidade a partir disso. Né, cara? Eu e a Débora, a gente tem a possibilidade todo domingo à noite sentar no sofá ali e assistir alguma coisa e comer um lanche. A gente tem a possibilidade, de vez em quando, durante a semana, né, de eu falar assim, vamos almoçar juntos hoje? E aí eu saio lá do meu serviço e vou lá para o serviço dele, a gente vai para o restaurante e almoço. Só para almoçar. E aí isso é intimidade. Então, assim,
Eu acho que são os detalhes, assim, que prende assim, entendeu? Massa. Você estava contando da questão de ficar preso aos filhos, e eu queria saber de vocês como é para vocês não respirarem só as meninas. Do tipo, eu vivo aqui, eu tenho que arrumar a mochila da Catarina, eu tenho que fazer isso aqui da Manuela, eu acho que já tem o dever de casa, né, que tem que ajudar, e aí coloca as meninas para tomar banho, e aí, como é para vocês não só respirar, tipo, eu tenho outras coisas da vida também para fazer que não seja. Porque muitas das vezes a gente acaba colocando as crianças em tudo. Tipo, eu trabalho porque para minhas filhas terem comida, para dar melhor. Isso aqui eu vou deixar. Porque a gente acaba se sacrificando pelos filhos, né? Mas como é para vocês não deixarem com que seja só isso? Assim, aqui, pelo menos aqui em casa, é bem dividido, assim. Porque igual pela manhã, nós dois saímos no mesmo horário. Mas, como o Danilo ele se arruma mais rápido, então ele arruma as meninas e ele deixa elas no pontinho de eu colocar no carro e levar para a escola. E à noite eu pego elas na escola e trago para casa. Então, quando ele chega, elas já comeram, elas já tomaram banho, elas já estão no ponto de dormir. Então, assim, não fica os dois pela manhã na loucura, não fica os dois à noite na loucura. Então, a gente já é bem determinado, assim. Então, a gente não faz nada com muito peso. Eu acredito que não fica pesado para nenhum dos dois. Não, fica pesado para mim sim. Eu queria aproveitar essa oportunidade aqui em rede nacional e dizer não. Mas e foi bem natural, né? A gente Foi nunca bem combinou natural. assim, você vai fazer isso. Não, você vai observando a necessidade do outro e vai se ajustando. E às vezes, assim, igual a gente fala, no real vai rolar uma carência, assim, igual eu trabalho no sábado, o Danilo não trabalha. Aí ela, quando eu chego, elas estão super carentes de mãe, assim. E aí eu vou, tenho que parar ali alguma coisa e dar atenção, né? Então, assim, às vezes à noite é o período que eu tenho para botar meus estudos em dia. Então, às vezes elas querem ficar ali, não, deixa eu ficar com você, mas tem que dormir. E aí o Danilo já assume para que eu possa fazer as minhas coisas. Então, a gente tem essa vontade, a gente se culpa, porque a gente quer estar o tempo todo, quer suprir todas essas carências dele. E acho que e pouco tem a ver com o financeiro, assim, sabe? Eu acho que para a criança, ela não sabe muito o valor financeiro das coisas, assim, tá? Para ela não tem noção de quanto a gente paga na escola dela, quanto custa um brinquedo, elas não têm essa noção. Então, para elas, o que vai importar realmente é o tempo, né? Igual o Danilo foi esse final de semana, comprou um monte de miçanguinha e tal, e para elas você vê o brilho nos olhos da gente sentar e ficar fazendo pulseirinha. E assim, e às vezes a gente não tem esse tempo, a gente tem as demandas do que é caro, né? A gente tem que fazer as coisas para pagar o que é caro. Mas eu entendo assim, hoje eu penso, né, nessa loucura assim, de tentar fazer as coisas de porque eu penso, é uma fase, assim. Eu tento trabalhar como se tudo fosse uma fase, como se já já a gente vai conquistar aquilo ali para realmente poder dar atenção integral, entendeu? É uma correria que casais recém-casados têm que fazer ali no início para poder dar uma sossegadinha ali um pouco mais à frente. Tem tem é o meu compadre, um deles. Aí eu não vou nem citar nome para ficar aí em oculto. Não, tô usando. O Arthur, meu compadre, ele falou uma coisa uma vez e eu falei, caraca, é isso, né? É isso. Né? E para quem me conhece sabe que eu sou muito perturbado, assim, né, velho? Então, eu não consigo parar, velho. Então, assim, minha cabeça ela é meio maluca, assim, com essas paradas de empreender, de negócio. Então, assim, a Débora é que me freia, porque eu ia ser tipo o Shark Tank dos pequenos negócios, entendeu? O cara, tipo assim, cara, eu quero abrir um espetinho de rua. Eu falei, mano, vou investir 500 conto aqui em tu, nós vamos rachar isso aí, velho, tá ligado? Eu vou fazer uns videozinhos pra você vai achar. Então, assim, e também a cabeça é muito perturbada quanto a isso. E aí eu lembro uma vez, esse meu compadre estava trabalhando em 2 empregos, ele trabalhava 12 por 36, e nos dias da semana que ele não trabalhava porque ele estava de folga, ele trabalhava em um outro lugar. E aí ele falou que um dia ele até parou, não deveria ter parado, ele assistiu esse podcast um dia, fiquei com puxão de orelha, ele estava fazendo um trabalho
excepcional no Instagram, de caixinha de pergunta, com as respostas mais, cara, mais autênticas que eu já vi, assim. Muito surreal as respostas dele, muito inteligentes, e eu amava as respostas dele lá. Enfim. E ele disse uma coisa assim, a, eu não vou conseguir as palavras certas agora, mas ele quis me dizer assim, hoje eu trabalho muito para dar uma qualidade boa de vida para as minhas filhas. E isso também vai ser presença, né? Porque ele dizia assim, as pessoas romantizam tanto isso, seu filho, não quer que você trabalhe tanto, quer que você fique lá em casa com ele e tal. Beleza, pô, mas você tá em casa sentado no sofá mexendo no celular, sabe? Mas eu tô em casa e tô assistindo televisão. Então, assim, hoje eu vejo isso porque eu trabalho muito, velho. Eu trabalho muito, né? Então, eu tenho meu trabalho CLT e eu tenho a Paz e Bem que me demanda hoje muito tempo. Então, assim, eu trabalho muito, mas o meu tempo com as meninas é das meninas. Então, assim, é aquele famoso tempo de qualidade, né? Então, assim, meu pensamento, tá? Às vezes é um discurso de gente preguiçosa. Não, mas eu tal, porque eu vou ficar aqui. E aí a pessoa, tipo assim, tá lá com os filhos, mas o filho tá sentado, tipo, aqui no chão da sala e ele tá lá zapeando o celular. Então, para mim, isso não é estar com os filhos. Então, quando eu tenho que trabalhar, e hoje é muito de boa, né? Porque a Paz e Bem fica dentro da minha casa, e as meninas ficam lá no meio mesmo, assim. A Catarina quer dobrar camiseta, a Manuela quer ajudar, e puxa pra cá, e puxa... Então, assim, para elas é uma diversão. Né? Rapaz, e essa camiseta, e não sei o quê, enfim. Mas a gente tem esse tempo de qualidade, assim. E eu sou muito. Eu acredito que eu posso dizer isso, assim, né? Eu sou muito fiel ao tempo que eu tenho com elas. Assim, cara, a gente vai parar aqui agora para brincar, a gente vai parar para brincar, e aí é atenção total para elas. Né? Como a Débora falou, no sábado ela trabalha. Então, o meu sábado é para arrumar a casa e ficar com as meninas. Então, assim, é no sábado que a gente vai lá para fora andar de bicicleta, é no sábado que eu deixo elas brincarem com tinta guache sem limites. É sem limite mesmo. Coisa de Então, pai, sem a mãe limites. não pode saber. É tinta guache tipo, dentro do olho. Então, acho que é um pouco disso, assim, sabe? Bacana. Eu até complementando isso que vocês estavam falando sobre o tempo de qualidade, né, sobre ficar mesmo, a gente percebe que hoje em dia as pessoas têm muito a dependência do celular, de redes, então, eu tô aqui com meu filho, mas passou o dia assistindo Netflix, e aí a criança até fica no celular para que a pessoa tenha tempo para fazer as coisas mais egoístas que ela tem. E aqui em casa a gente separou a Aurora para brincar, né? Então a gente colocou os brinquedos dela no quarto, mas a gente percebia que ela não queria ficar lá no quarto. E aí a Lady levou os tatames lá para fora, lá nos fundos, e aí botou todos os brinquedos dela lá, organizou, e aí ela comprou uma piazinha para ela que sai água, e aí a diversão da vida dela. Só que ela não queria ficar lá também. E aí, por conta dessa questão do trabalho, mais dela estar sempre em casa, né? E aí, às vezes, a gente tem que trabalhar, não tem jeito. E aí, a gente percebeu que era mais fácil para a gente colocar as coisas dela na sala. Por exemplo, às vezes eu levo o computador ali, e ali tá a Aurora. Então, por exemplo, às vezes, entra até nisso que você estava falando, das meninas querendo dobrar, a Aurora sai aqui falando que ela vai fazer um post, vai fazer uma arte, e aí ela fica ali na sala. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente, com a questão do Bernardo, a gente coloca ele num tatamezinho junto, e aí eles ficam brincando e tudo mais. Mas, assim, ainda assim não é o suficiente. Então, por exemplo, a Aurora acorda pela manhã, eu vou fazer o café para ela, e aí a gente senta ali, a gente tava colocando ela, por exemplo, para assistir desenho, né? Tipo, meia horinha no dia. E a gente percebeu que ela tava ficando muito irritada, ficando muito, muito teimosa. E aí a gente se deu conta, tava conversando com o Tainá, ele falou que a Helena também era assim, que ela começou a assistir, começou a ficar irritada, e depois que eles tiraram, que eles perceberam que foram viajar, né? E aí nessa eles perceberam que, como ela estava brincando o dia todo, estava ali sempre com a atenção, ela nem lembrou de TV, e
as birras tinham diminuído, né? E aí eles fizeram isso em casa. Aí a gente veio fazer isso aqui. Então a Aurora acorda, ela vem para a sala, toma café, e aí eu vou ler com ela, a gente senta ali para brincar. E aí ela monta os castelos dela lá e fica. E assim, hoje em dia ela me chama para brincar. Então, pela manhã ela, pai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos andar de bicicleta lá fora. E é muito diferente quando você se dedica totalmente àquilo, né? Você senta com a sua filha e vai contar e você vai percebendo as coisas que ela vai aprendendo, vai se desenvolvendo e é legal ver isso na nossa história, né? Até partilhava com a Lei disso hoje, que tipo, hoje em dia a gente faz coisas de pai que a gente não imaginava que a gente ia entrar nessa fase, tipo, ela só chegou. Tipo, meu Deus, quando foi que eu comecei a comprar material escolar? Quando foi que eu tive que me preocupar com o preço de lápis de cor, qual é a melhor marca? E assim, foi só acontecendo, né? E é muito legal ver essa construção de família, de como Deus vai unindo as coisas, a gente vai se dedicando ali, vai fazendo outra coisa aqui, assim, vai passar muito rápido, né? Tipo, caraca, ela já tem 2 anos e parece que foi ontem que ela nasceu. E como tudo isso faz abrilhantar os olhos para a gente dispor isso a outras pessoas também, né? Porque, assim, às vezes a gente, por exemplo, vai num almoço de família, as pessoas estão lá conversando, meu filho dá muito trabalho, meu filho não sei o quê. Mas o filho passa o dia inteiro no celular. Meu filho é muito irritado, você deixa o menino o dia inteiro mas é porque eu não tenho tempo. Mas será que é você que não tem tempo ou será que você não está disposto o suficiente a gastar-se um pouco mais? Então, A gente, a nossa televisão parou, né? Ela não quis mais trabalhar, ela parou. Aí eu fiquei, tipo, fiquei só postergando para levar para arrumar, né? Falei, cara, acho que nem arruma, né? Não sei nem onde é que manda arrumar essa televisão mais. Aí o Felipe, não, tem um cara ali que arruma e tal, e eu fiquei enrolando para levar, enfim, acho que demorei uma semana, né? Uma semana para levar. E aí eu fui fazer para as meninas, falei, ó, a gente tá sem televisão, porque a gente tá na quaresma, então a gente vai ficar sem televisão. Aí eu falei, Catarina, por que a gente tá sem televisão? Ela, porque estragou, pai. Eu falei, não, é porque nós estamos na quaresma. E aí, exatamente isso aí. As meninas, assim, a gente teve uma fase que era muito de ficar no celular. Teve uma fase que, tipo assim, era o nosso. Era quem nos ajudava a deixar a gente fazer as coisas, né? Cara, dá o celular ali pra gente fazer as coisas. E aí a gente também percebeu as mesmas coisas. Irritabilidade, teimosia, birra. Aí a gente falou, cortou. Então a gente cortou aqui em casa e cortou na casa das avós. Não pode dar, não pode dar. E tudo bem, ninguém morreu por isso, a vida continuou e tal. Se transformar em outras crianças. A Manu nunca foi, mas a Catarina se transformou em outra criança. Aí depois a gente passou a deixar assistir só televisão e filme e que a gente escolhia. Então, né, cada um ali com seu desejo, né? Tipo, a Manuela louca por Shrek e Sing, e a Catarina Barbie. E aí a gente colocava ali e elas assistiam o filme inteiro. E aí, assim, desde um pouco antes da televisão queimar, a gente entendeu que, cara, chegar em casa é sem televisão, porque assim, às vezes a gente quer que a semana da criança seja um parque de diversão, e não é, velho. Não é e não vai ser nunca, porque a semana de todo ser humano é puxado. Então, assim, a gente entendeu que chegou da escola, comeu, tomou banho, dormiu. Acabou, não tem que brincar, que negócio pá e tal. E aí, com televisão deu pau, a gente levou para consertar e tá lá. E não tem televisão e elas nem. Mas, assim, o Luiz falando assim da Aurora, né, da questão da Aurora, vocês vão ver, assim, quando chegar na fase do Bernardo brincar, que vai ser outra coisa, é outra realidade, assim, porque a gente, também, a gente tinha muito essa demanda com a Catarina. A Catarina sempre foi muito elétrica. E aí a gente tinha que brincar. E a gente, por mais que a gente se dedique, a gente nunca vai conseguir fazer o papel de outra criança. A gente nunca vai ter energia de outra criança. Então, Eu assim, não tenho energia nem de adulto. então, assim, a escola ajudou muito a gente, assim, no real, foi uma virada de chave a escola, porque além de tudo que elas aprendem, de toda a demanda, elas chegam muito cansadas, realmente suga a energia delas toda.
E aí, e também tem a questão de ter tirado tudo, né, durante a semana. Então, elas assistem filme só no final de semana. Então, assim, a gente conseguiu regular muito essa questão do sono e de tudo, da irritabilidade, de tudo, tirando tudo isso. Então, hoje ela não pega o celular, assiste televisão. Tanto que, por conta, né, de ter a Manuela ali junto, aí elas entram no quarto, aí quando você vê, tem, aí você só escuta a historinha rolando. Ah, você é minha filha, mãe, não sei o quê. E filho, o meu restaurante come, e é história atrás de história. Assim, então elas ficam horas dentro do quarto brincando. E tem as coisas ruins, né? Eu que sou a mãe! Eu não. Também tem esse lado. Mas assim, elas nem sentem falta mais de televisão, nem pedem mais. E você vê que tudo é uma questão de entrega mesmo da família, né? Porque, assim, da mesma forma que tem gente que coloca para a criança assistir, porque ela precisa estar ali e cria uma dependência disso, tem a fórmula que, sim, dá certo, as crianças não precisam disso, porque antigamente ninguém vivia para televisão, e como isso prejudica. Mas, assim, mudando um pouco de roteiro, vocês já chegaram a viajar? Só vocês? Vocês pensam em fazer isso em algum... A gente, não, nós fizemos isso, era lua de mel, e aí foi bom, foi bom. Eu tenho medo. A Eu Débora, tenho medo de viajar. a Débora tem medo de viajar e não morrer. Tenho medo de deixar. Aí todo mundo fala, ah, sou bobo e tal. Mas, sei lá, se passa pela minha cabeça. Aí, vamos viajar. Eu falei, não, então vamos em voos separados. Porque não vamos no mesmo voo. Aí eu tenho esse medinho, assim, mas a gente nunca planejou uma viagem só nós dois. Certo. Eu falo isso assim porque eu lembro como foi a primeira vez de deixar a Aurora, né? A gente foi assistir um filme no cinema. E aí eu me recordo que a gente deixou a Aurora na minha sogra. E aí, tipo, a gente não contou o que a gente ia fazer, né? O meu sogro e a minha sogra sabiam. Só deixou ela lá e saiu. E aí a gente sentou assim na sala do cinema e o filme começou e ficava aquele clima de será que a Aurora tá bem? Aí, tipo, deu 40 minutos de filme, tipo, nossa, esse filme tá demorando, né? E aí ficava aquele tipo, será que a Aurora já comeu? E aí eu brinco com a Lei, tipo, será que vai chegar um momento em que a gente vai viajar assim, só eu e você? Lá vamos pra Gramado e vai ser só eu e você, um programa romântico. Porque assim, a Lei tem muito isso de ai, a minha filha tá assim, ai, não, eu vou ficar assim. Por exemplo, essa questão da Aurora ir para a escola mesmo tá sendo um martírio para ela. A Aurora tá lá desprendida, não quis nem saber dela hoje e ela tá lá. Ai, mas a Aurora nem quis saber de mim. E a Aurora lá brincando, já fazendo amizade. Poxa, poxa, a Aurora nem quer saber de mim, nem me deu tchau. Ela falou que vai ficar lá sozinha, cara. Nem precisa da mãe dela e ela, aquele sofrimento é mulher, se acalma. Eu com essa questão, assim, todo mundo pergunta, né? Como foi a escola? De fato, assim, eu não tenho essa ai, a escola. Não, para mim foi bem prático, assim. Tchau. Tchau, obrigado. É o Danilo. Não, eu não sofro com isso, assim, igual quando a gente quer sair à noite e tal. Aí minha sogra, não, deixa aqui. Tchau e bem. E às vezes minha sogra, não, deixa elas passarem o dia. Eu, pô, deixo. Aí a gente não tem as coisas. Mas a questão do viajar, eu acho que para mim, assim, já seria um pouco mais tenso, assim. Independente do lugar. Porque a gente imagina muito, né? Poxa, se tivesse que ia estar se divertindo e tal, e assim, esse medo de morrer também, deixar ela. Eu tenho, assim, e eu acho que não tá longe, não. Mas eu acho que é interessante, assim, uma viagem, nem que seja para pertinho mesmo e tal. Só os dois. Que eu acho que você dá até mais valor do que do que quando eram só vocês dois. É porque assim, quando a gente viaja, graças a Deus a gente já viajou, né, consideravelmente com as meninas, enfim, você descansa, a única coisa que você descansa é a mente. A única coisa que fica descansada é a mente. Mas você viaja para os meninos mesmo, assim, né? Tipo, toda a sua demanda é dos meninos. É ficar na beira da piscina, é comer o que eles comem. É comer o que eles comem. Areia. Ficar ali na areia ali só olhando e tal. Mas eu acho que é muito válido, muito interessante de viajar só os dois. Por mais que a gente ainda não tenha feito, né? Mas eu acho que é super, muito, muito, muito super válido.
Massa. Assim, eu tenho essa vontade mesmo de viajar e tal. Nem que seja, sei lá, tipo um fim de semana. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de deixar. Eu não sei se as meninas só dormem em casa, mas assim, o nosso Não, momento foi mais traumático porque foi quando o Bernardo estava nascendo, né? E aí teve que ficar, então, tipo, não deu para preparar ela direito. Foi só, tipo, você vai dormir no seu voo. E nunca tinha dormido fora de casa, nunca, assim, dormiu fora de casa, mas nunca dormiu sem a gente, né? Então, para ela foi meio estranho, assim, foi muito choque de realidade. E, e agora tem o Bernardo, ele é novinho, mas assim, eu tenho esse sonho de em um momento poder viajar, nem que seja fim de semana, falar, pega um carro aqui, vai ali rapidinho e volta. A Lady mesmo gosta de Pirinópolis, para deixar ela feliz é só levar em Pirinópolis. Piscou, ela quer ir para Pirinópolis, não para Pirinópolis, nem que seja para almoçar lá. Eu falei, não, cara, não dá. Mas, assim, é muito importante essa questão de se planejar mesmo para fazer viagem, para ter esses momentos como casal, para que não fique algo monótono, né? Como a gente estava falando, só viver ali para as crianças, vocês têm os momentos, mas ter uma organização para isso, até para preparar as crianças. Acho que, como a de vocês é mais velha, já está acostumada com isso, mas a Aurora sente falta, por exemplo, às vezes ela está no voo dela, sei lá, com uns 3 horas lá, e a gente mora na mesma rua, então, pai, eu quero ir embora, vou, eu quero ir embora. E aí ela fala, eu quero meu pai, eu quero meu pai. E aí ela já vai pro portão, da mesma forma que tem o contato de querer ir pro voo dela. Então ela acorda, pai, eu quero ir lá no meu voo, eu quero ir lá no meu voo. Não, se eu vou estar ocupado, isso, pensado. Mas tem essa liberdade. E assim, para a gente finalizar, que eu queria agradecer vocês por poderem estar participando com a gente mais uma vez, que se venham mais vezes, que vocês possam partilhar conosco. E assim, como... Beleza. E deixar isso mesmo como experiência particular de vocês, que vocês trazem. Quais são se vocês têm planos futuros, assim, que vocês definem como família, coisas que vocês querem daqui para frente, tipo, a gente tem meta tal, a gente sonha em realizar assim, 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 assado. Uma estrutura de vocês como família mesmo. Acho que não. cara, eu acho que vai acontecendo, assim. eu acho que eu já vi, sabe, assim, eu falo muito assim pra Débora, assim, cara, tem muitos posts, assim, muitos vídeos que eu vejo no Instagram que dá vontade de repostar, alguns eu tenho coragem de repostar, mas eu acho que a gente tem uma capacidade de quebrar muitas coisas, assim, na nossa história e pros que ficam, quando a gente toma a decisão de viver aquilo que a gente, por decisões de outras pessoas, foi interrompido. Uhum. Né? Então, explica, né? Então, um exemplo. Eu sou filho de pais separados, então não tive uma presença de pai. Eu poderia descontar isso tudo no mundo, entendeu? Tipo assim, é o universo, que não sei o quê. Cara, não, velho, eu vou amar minhas filhas e eu vou ser o melhor pai do mundo. E eu luto todos os dias para isso. A Débora deve ter um trauma aí de infância aí, que nunca teve uma festa de criança. E aí a gente, então assim, todo ano quer fazer alguma coisa para as meninas e tal. Cara, e tem hora que eu falo assim, a Débora até fica olhando assim, às vezes eu tô ali, tipo assim, fico olhando as meninas no quarto brincando, a gente ali na sala, e eu falo assim, cara, como é que alguém não quer ter uma família? Sabe? Mano, é uma loucura? É uma loucura, velho. É uma loucura, assim, cara, o que a gente vive é desafiador, é um negócio assim, não é fácil, é uma loucura, mano. Você educar uma criança, você, tipo, sabe, você dá sentido para aquilo ali. Cara, mas na hora que a gente olha assim, eu falo assim, caraca, isso aqui é bom demais, velho. É bom demais, assim, você, sabe, você tá deitado no sofá, cara, igual quando a gente vai, a gente foi tomar açaí esse final de semana, aí tava nós quatro, assim, na mesa, assim, e as meninas, tipo, já de boa, maiorzinha, tipo, comendo, a gente comendo e eu olhando assim, eu falando, caraca, tipo,
agradecido a Deus, assim. Porque são essas coisinhas, assim, que você fala, sabe? Assim, que dá sentido. Então, eu acho que hoje eu já vi. Se eu pudesse dar um conselho para alguém, assim, se a sua vocação for o matrimônio, se a sua vocação você sente dentro de você, não demore, sabe? Não espera terminar uma faculdade, não espera comprar uma casa, não espera passar no concurso público, não espere. Não, não, cara, viva a sua vocação, sabe, velho? Viva a sua vocação quanto antes. Eu vejo, assim, a nossa paróquia aqui, ela foi muito rica nisso, assim. Foram muitos casais, muitos jovens, decidindo viver logo sua vocação. Muitos. Quase todos são do seu ciclo de amigos. Cara, e você vai olhando assim, cara, é isso, velho. É isso, o povo já tendo filho, e aí você vai vendo. É isso, assim, é maravilhoso isso, assim. Maravilhoso. Então, assim, casem, como disse Frei José, né, velho? Noive logo, case logo e tenha filhos logo. Massa. E uma última pergunta, que é o roteiro aqui do podcast. Qual é a gota de fidelidade da vida do casal? Essa é com você, né? Que eu já falei demais. Qual a sua gota de fidelidade do casal? Pode falar. Não. E eu sabia que ia ter essa pergunta e nem para ter, né? Para ter pensado antes. Podia ter pensado. Cara, eu acho que se doem pelo outro. Nossa. É isso. Ótimo. Então vamos nós para a oração final, para a gente finalizar o nosso momento. A gente já tem nossa oração pré-definida. Eu vou rezar a primeira parte, vocês rezam a segunda, vocês estão conseguindo enxergar? Eu acho que eu vou rezar, porque a Débora não vai dar conta, não. Tá ok. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo, sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe Nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e perseverar na vivência da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama Teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita, fortalece-nos para testemunhar e viver a comunhão, a Tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, Rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade pelo mundo inteiro. Amém. Amém. É isso, pessoal. Queria agradecer vocês novamente por se disponibilizar a estar aqui com a gente. Que Deus abençoe a família de vocês e que possa ver muitos outros meninos para vocês. E que podem sempre contar com as nossas orações, que Deus possa frutificar ainda mais essa família linda que vocês têm. Amém. Agradecer mais uma vez. Eu sou suspeito de dizer, mas eu gosto muito de vir aqui, né? E é isso aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tá certo. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando o podcast por aqui. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.